Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, tudo bom? Professor Fábio aqui mais uma vez, professor de contabilidade, para o curso de contabilidade do EJATEC, hoje com a disciplina Contabilidade de Pessoas Físicas. Vamos falar um pouco sobre atos e fatos contábeis de pessoas físicas, né? São as operações da contabilidade que são inerentes às pessoas físicas. As entradas de recurso, as saídas de recurso, de que forma esses recursos são consumidos, de que forma eles podem impactar no orçamento pessoal da pessoa, no orçamento familiar. Então, às vezes a gente quer fazer um planejamento, mas não tem noção de quanto de dinheiro sobra no final do mês para, sei lá, planejar comprar um carro, planejar comprar uma casa, planejar fazer uma viagem, ou mesmo fazer aquela festa de aniversário que a gente sempre sonhou de dar para a gente de presente. Então, essa disciplina ela vem para esclarecer um pouco todo esse contexto, de que forma a gente pode se planejar, né? De que forma a gente pode calcular as nossas entradas de recursos, as nossas saídas de recursos, qual é o recurso que está sendo mais consumido, ou seja, qual é aquele que está levando mais dinheiro do nosso bolso, qual é a despesa que está sendo consumida mais, né? Então a gente vai poder avaliar tudo isso através dessa disciplina. Só lembrando, né, que nós também vamos ter a continuação dessa aula, que vai ser a parte 2, já com um conteúdo um pouco mais avançado. Isso aqui é só para a gente ter um pouco mais de noção de como é que funciona, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Para essa aula, eu escolhi fazer uma simulação, né, de uma história. Então, vamos começar aqui. Vamos falar de João. João é uma pessoa comum, cidadão da comunidade, que trabalha, que tem filhos, família, sustenta sua casa através do suor do seu trabalho. E ele tem como única fonte de renda os ganhos desse seu trabalho. E com isso ele precisa sustentar toda a sua família e além disso ele também quer fazer planos, ele quer fazer algo no futuro. Então vejam só, João mora em São Luís e trabalha como mecânico na sua oficina. Ele também é pai de 2 filhos e casado com Dona Maria. Então João é um pai de família. Ele mora em São Luís, ele tem 2 filhos e ele é casado, né? Tem uma esposa. Esse ano ele decidiu viajar para Salvador com toda a família para visitar os seus pais. Então os pais de João moram em Salvador e ele, para esse ano, ele teve uma decisão. Ele disse, faz muito tempo que eu não vejo meus pais, eu quero levar toda a minha família para conhecer os meus pais que estão morando lá em Salvador, certo? E o valor da viagem, de toda a viagem que ele vai gastar para fazer o seu transporte de ida e volta com sua família, alimentação, gastos com lazer, enfim, hospedagem, tudo isso vai custar R$ 7.500. Como é que João vai conseguir pagar essa viagem, certo? Com o dinheiro que é oriundo da sua prestação de serviço. De que forma João vai conseguir se planejar para conseguir pagar essa viagem, visitar, fazer a tão sonhada visita aos seus pais, levar sua família, seus filhos, sua esposa para conhecerem os seus pais. Então, João precisa o quê? Organizar a sua contabilidade. Ele precisa entender qual é o poder da sua receita, quais são as despesas que ele está tendo, né? E se ele está tendo lucro dessa sua atividade de mecânico. Porque se ele tem a sua oficina, ele trabalha como mecânico, ele é pai de 2 filhos e é casado, com certeza ele tem despesas de um pai de família, né? Ele tem que pagar água, luz, telefone, energia elétrica, gastos com a escolaridade dos filhos,
alimentos para sua casa, vestuário, enfim, uma série de gastos, né, que ele precisa arcar, como todo pai de família, e os seus ganhos são oriundos do seu trabalho de mecânico. Então, vamos ver como é que ficaria essa situação dentro da realidade do seu João. Muito bem. João geralmente fatura em média R$ 4.500 com a prestação dos seus serviços, que é a sua única fonte de renda. Então, como eu falei, João é mecânico, certo? Desses serviços de mecânica que ele presta na sua oficina, em média, todo mês ele fatura R$ 4.500 com a prestação desses serviços, certo? Tirado todo o pessoal que lhe ajuda, os outros mecânicos auxiliares, o dinheiro que sobra para ele é esse, 4.500, certo? E aí ele tem os gastos mensais da sua oficina, certo? E da sua casa, que são o quê? Energia elétrica, R$ 540. Telefone, R$ 110. Água, R$ 60. Internet, R$ 100. Material escolar, R$ 60. Material de limpeza, R$ 120. Alimentos, R$ 1.200. Gás de cozinha, R$ 110. Material de cozinha, provavelmente o material que se usa no dia a dia lá na cozinha, né, para, sei lá, para limpar alguma coisa ou um desinfetante, alguma coisa. R$ 39. Lazer, R$ 980. Então, vejam só que nesses gastos, né, nós, interpretando para o lado da contabilidade, identificamos que todos são despesas, certo? Por quê? Porque aqui não tem nenhum gasto efetivamente ligado à sua prestação de serviço, à sua mão de obra, certo? No caso, ele é mecânico, nenhum desses itens aqui estão diretamente ligados à sua atividade de mecânica. Então, a gente pode dizer que não são custos. Podemos classificá-los como despesas, né? Então, aqui nas figuras nós podemos ver que o seu João, ele gosta de sair, ele gosta de comer bem, ele gosta de fazer compras no supermercado, ele gosta de dar presentes, ele gosta de comemorar o aniversário, ele gosta de sair com a esposa no shopping, né? Então, tudo isso gera despesa, que é o que mais onera o bolso do brasileiro, é a despesa. Nós, brasileiros, estamos muito habituados a consumir, certo? E investir pouco. Então, quanto mais você consome, mais você está gerando despesa. Consequentemente, a despesa ela vem a diminuir o lucro, certo? Então, quanto mais despesa você tem, no final do mês, menos dinheiro você vai ter no bolso, ou dinheiro nenhum. Né? Se as suas despesas consumirem todo o seu rendimento mensal, consequentemente não vai sobrar nenhum dinheiro para você ou economizar ou investir em alguma outra coisa. Então vejam só que o João, ele ganha R$ 4.500 por mês, mas ele tem todos esses gastos mensais. Então ele precisa apurar quanto que ele gasta de despesa para saber o que ainda sobra para ele no final do mês, certo? Para ele poder ver se ele tem condição de viajar para Salvador, né? Então, a viagem dele custa o quê? R$ 7.500. Ele com todas essas despesas mensais, mais esse ganho que ele tem, será que ele vai ter condição de fazer essa viagem em um curto período de tempo? Ou será que ele vai só poder fazer essa viagem depois de 1 ano, depois de 2 anos? É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma estimativa de aproximadamente quanto tempo, caso ele esteja tendo lucro, em quanto tempo ele vai poder conseguir levantar esse dinheiro dessa viagem. Perfeito? Mais uma informação. João sempre guarda 30% dos seus lucros para uma eventual emergência. Como é de praxe na contabilidade, é sempre bom a gente ter uma reserva de lucro, certo? Com tudo que você faz na contabilidade que dá lucro, uma parte desse lucro você guarda,
você guarda em uma reserva. Pode ser em uma caderneta de poupança, pode ser em uma conta que você não utiliza muito, né? Ela tem só uma destinação, ela só tem uma finalidade, que é guardar aquele dinheiro para uma eventual emergência. De todo o lucro que o João tem, todo mês, ele guarda 30%. Ele é uma pessoa consciente, que ele pode acontecer alguma coisa em sua oficina, ele pode precisar comprar novas ferramentas, ele pode precisar cobrir um eventual gasto com saúde, se alguém vier a adoecer. Então, esse é um dinheiro que ele tem de reserva para uma emergência, certo? Então, do lucro dele, 30% já é separado para essa reserva de emergência. E o restante? Então, vamos verificar como ficará após realizado todos os cálculos. Aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer da contabilidade é o quê? Para saber se está dando lucro. Quando se fala de lucro, logo devemos apurar o resultado, certo? Então, é o resultado da contabilidade que vai dizer se você está tendo lucro ou prejuízo, certo? Quando se fala de resultado, se fala de lucro ou prejuízo. Como, professor? Apurando as receitas, os custos e despesas. Como nesse caso, desse exemplo, não trabalhamos com custos, né? Indicamos apenas as entradas de recursos, ou seja, as receitas, e as saídas no formato de despesas, então o nosso resultado não vai ter nenhuma inclusão de custo. Então, nesse sentido, fazendo essa apuração, nós temos receitas, 4.500. Que receitas são essas? Vendas de serviços mecânicos. Você lembra que no slide anterior eu falei que João geralmente fatura em média 4.500 com a prestação de seu serviço, e tendo essa sua única fonte de renda, então essa é a fonte da receita de João. João fatura todo mês de receita aproximadamente R$ 4.500. Essa foi a entrada do recurso. Que receita é essa? Venda de serviços mecânicos. E aí vem as deduções, certo? O que está sendo deduzido desse dinheiro que entrou? Tudo aquilo que ele gastou. Ele gastou com o quê? Energia elétrica, telefone, água, internet, material escolar, material de limpeza, alimentos, gás de cozinha, material de cozinha e lazer. Tudo totalizou o montante de R$ 3.319. Então, se a gente voltar aqui no slide anterior, nós vamos ver que nós temos os valores detalhados de cada despesa. Como eu falei anteriormente, energia elétrica 540, telefone 1.110, água R$ 60, internet R$ 100, material escolar R$ 60, material de limpeza 120, alimentos 1.200, gás de cozinha 110, material de cozinha 39 e lazer R$ 980. Então, somando todas essas despesas, nós teremos o total da despesa de R$ 3.319. Para apurar o lucro é muito simples, é só deduzir a despesa do valor total da receita. Então, nós teremos um lucro de R$ 1.181. Então, mensalmente, o João tem, em média, um lucro, levando em consideração todas essas despesas, digamos que esses valores não se alterem, ou se alterem pouco, tanto para mais ou para menos, então ele tem, em média, um lucro de R$ 1.181. E aí, com esse lucro, ele já pode fazer uma estimativa de como ele vai fazer para viajar, certo? Como, professor? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa informação bem aqui, ó. João sempre guarda 30% dos seus lucros para uma eventual emergência. Então, desse lucro de 1.181, ele tem que separar 30% desse valor, que é o quê? Que é a reserva de emergência que ele tem. Então, ele vai pegar, como? Ele vai pegar R$ 1.181, certo? Ele vai dividir por 30 e depois vai multiplicar por 100. Como é que é feito o cálculo? Você vai pegar 30
vai multiplicar por 1.181, certo? E o resultado você vai dividir por 100. Então nós teremos, né, 30% calculado em cima de 1.181 dá um valor de R$ 354,30. Essa vai ser a reserva de emergência, é o valor que o João vai separar para deixar guardado todo mês lá no banco, caso ele precise. Caso ele tenha uma eventual emergência, caso alguém adoeça na sua família, caso ele bata o veículo, ele precise fazer uma reforma na sua casa, alguma coisa assim de urgência, ele tem esse dinheiro lá que vai salvar ele de ter gastos maiores, né? Ele vai estar preparado para uma eventual emergência. E o restante do valor, ele vai poder guardar para sua viagem, né? Vamos entender que aqui nas despesas dele já estão incluídas as despesas com lazer. Então, até o valor que ele precisaria para se divertir, ele já está incluso aqui nas suas despesas. Então, esse valor que sobra já é só para sua viagem. Então, sobrou o quê? R$ 826,70. Como é que ele vai saber em quanto tempo ele vai precisar economizar para poder ter o valor da viagem? Então, como eu falei aqui anteriormente, a viagem custa R$ 7.500. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar R$ 7.500 e vou dividir pelo valor que sobrou para a viagem, né? Não sobrou R$ 826,70. Logo, nós teremos um período de 9 meses, certo? Por quê? Porque nós estamos fazendo cálculos mensais, a remuneração é mensal. Então, estamos trazendo para o período de meses. Nesse sentido, você pega o quê? O valor, que é o montante da viagem, 7.500, você vai dividir esse valor pelo lucro que ele tem separado, pelo valor que ele tem separado mensalmente para curtir essa viagem. Então, dividindo 7.500 por R$ 826,70, nós teremos um tempo estimado para a viagem de 9 meses, aproximadamente, certo? Então, esse é o período que ele vai precisar economizar. Todo mês ele economizando R$ 826,70, ele em 9 meses ele vai ter o valor de R$ 7.500 para poder pagar a viagem e poder usufruir dessa viagem com a sua família, visitar os seus pais, né? Apresentar a cidade de Salvador para sua família, já com todas as suas despesas pagas, certo? E ainda com a sua reserva de emergência garantida, e assim ele consegue se planejar, organizando todas as suas receitas, as suas despesas, separando o valor que ele tem para a sua emergência, caso surja, e também para a reserva que ele está guardando para a sua viagem, certo? Então, o tempo estimado para a viagem, ele economizando R$ 826,70, será de aproximadamente 9 meses. Perfeito? Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido. Teremos um conteúdo mais aprofundado agora na segunda aula, que é a próxima que virá. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal, tudo bom? Professor Fábio aqui mais uma vez, agora com a nossa segunda aula, Contabilidade de Pessoa Física, Atos e Fatos Contábeis de Pessoas Físicas. Então, como eu falei na aula anterior, foi uma pequena introdução, né? Mas agora nós vamos fazer um conteúdo mais avançado, pegando aquele mesmo gancho de cálculo, né? Então, vamos trabalhar com receitas, despesas, custos, apurar lucro, né? Fazer a divisão desse lucro, saber para onde é que esse lucro vai estar sendo destinado. E
essa aula de contabilidade, ela pode ser muito bem aplicada para o dia a dia da gente mesmo, né? Nós, pais de família, pessoas que trabalham, que têm ali as suas fontes de renda muito regrada, então tem que estar todo o tempo ali economizando, vendo qual é a despesa que está consumindo mais o salário, vendo aonde é que o nosso dinheiro está sendo mais gasto, para poder ter um controle melhor e, consequentemente, sobrar um dinheirinho no final do mês, né? Então, essa disciplina aqui é para você que tem essa ideia, que tem essa intenção. Caso prático. Dona Maria, ela tem uma pequena fábrica de tortas e bolos, onde tira o sustento da casa e de seus 3 filhos. Então, Dona Maria é uma senhora do cotidiano maranhense que resolveu empreender para dar o sustento da sua família. Então, ela vive disso, ela vive da sua pequena fábrica de tortas e bolos. Então, ela com certeza deve ser uma confeiteira de mão cheia, deve fazer, né, os seus produtos de qualidade, consequentemente, ele deve ter uma boa aceitação no mercado. E dessa sua ocupação é de onde ela tira o sustento da sua casa e da sua família, né? Como muitas e muitas donas de casa que a gente conhece, né, que tem que dividir os afazeres domésticos com alguma outra obrigação para poder gerar alguma renda na sua casa. Durante o primeiro semestre de 2020, né, Dona Maria anotou no caderno todas as entradas e saídas de dinheiro oriundo do seu trabalho da seguinte forma. Então, Dona Maria é uma pessoa que, dentro da sua expertise, ela buscou uma maneira de se organizar suas finanças, sua contabilidade. Como? Ela começou a anotar num caderno todas as entradas e saídas de dinheiro que passavam pela sua mão. Então, a Dona Maria, ela começou a anotar as entradas e saídas de dinheiro do seu negócio da seguinte forma. Primeiro, ela colocou uma tabela, né? Ela organizou em uma tabela. Na primeira coluna, ela colocou os itens do que estavam consumindo ou do que estavam agregando valor ao seu negócio, né? Então, as entradas e saídas de dinheiro. E depois ela segregou por mês, né? Com colunas de mês, mensais. Então aqui nós temos o primeiro semestre de 2020, que foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, no primeiro mês, janeiro, ela teve uma venda de doces e salgados, né? Entrou dinheiro, ela vendeu doces e salgados no montante de R$ 3.400. Já em fevereiro, essa renda aumentou para R$ 3.560. Em março, houve um novo aumento. 3.679. Em abril, ela já teve um ganho mais exponencial, né? Passou para 4.320. Em maio, 4.430. E em junho, 4.610. Então vejam que, com essas informações, já podemos entender que a Dona Maria ela teve uma melhora no seu negócio com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, ela começou cada mês que ia passando, ela ia conseguindo faturar mais, ela ia conseguindo vender mais produtos que ela fabricava, né? No caso, bolos e tortas, doces, salgados, enfim. Então, vejam que todo mês que passa, a receita aumenta. Quando eu falo receita, é a entrada de dinheiro oriundo da prestação de serviço ou da venda de algum produto. No caso, ela vende bolos e tortas. Então, todas as vendas desses produtos que ela faz, ela reconhece a entrada desse dinheiro como receita. Então, além das receitas, ela também teve alguns gastos, né? Então, ela teve gasto com aluguel. Vejo que o valor do aluguel, ele é um valor fixo. Ele não sofreu alteração. Janeiro, 400, fevereiro, 400, março, abril, maio, junho, R$ 400. Então, nós podemos dizer que o aluguel que ela paga é uma despesa fixa, certo? Ela é uma despesa fixa nos dois sentidos, porque todo mês ela tem que pagar o aluguel e o valor não alterou. O valor é fixo, R$ 400. Então, quando ela fez o acordo de locação do local onde ela mora e também tem a sua fábrica de tortas e bolos e tortas, ela colocou lá no contrato que o valor ia ser de valor mensal fixo. Então, podemos classificar como uma despesa fixa.
Já a energia elétrica, ela já é um tipo de despesa que, embora todo mês chegue a fatura de energia elétrica, mas o valor ele vai variar, certo? Por quê? Porque nem todo mês a gente consome o mesmo tanto de energia. Então, por exemplo, se algum dia ou em algum período do mês, por exemplo, a Dona Maria tivesse que viajar ou se ausentar 3 dias do seu negócio ou da sua casa, eram 3 dias que ela não ia consumir energia elétrica, logo esse valor ia variar para menos, certo? Então vejam que a energia elétrica, o valor ele oscila, certo? Mas ele está sempre oscilando para mais. Então entende-se que essa despesa, ela acompanha o crescimento da receita. Por quê? Porque, no primeiro mês ela teve um valor, janeiro, fevereiro aumentou um pouco, março aumentou mais um pouquinho, abril caiu R$1, era 215 em março, abril caiu para 214, em maio pulou para R$245, então aumentou mais o valor, em junho caiu mais um pouco. Então, vejo que a energia elétrica ela acaba sendo uma despesa variável, então ela vai variar de acordo com o consumo da energia. Se você consome mais, você vai pagar mais. Se você consome menos, logo o valor vai variar para baixo e você vai pagar menos. Perfeito? Matéria-prima. Quando eu digo matéria-prima, é todo o material que ela utilizou para a fabricação de bolos e tortas. Então, de matéria-prima podemos citar trigo, fermento, margarina, leite, chocolate, essências, chantilly. Então tudo aquilo que envolve o processo de fabricação de bolos e tortas, a gente pode classificar como matéria-prima, né? Aquilo que sofre transformação e acaba se tornando um produto, certo? Então, de matéria-prima, vejam que também houve uma variação de valor, certo? E essa variação de valor ela teve tanto para mais quanto para menos. E aí nós podemos entender a situação da seguinte forma. A venda aumentou, entende-se também que a matéria-prima também foi mais consumida, porque se vendeu mais produto, então teve que consumir mais matéria-prima para fazer mais produto. Só que, em alguns casos, por exemplo, aqui, a matéria-prima ela variou para menos. Então aqui nós temos, do mês de maio, foi consumido R$ 534 de matéria-prima, mas no mês anterior foi consumido mais, 564. O que pode ter ocorrido? Né? Então fica uma questão de análise. Entendam que esses produtos, principalmente da área de panificação, eles sofrem muita oscilação. O trigo, ele tem lastro no dólar. Então o dólar ele oscila muito de acordo com a economia. Às vezes o dólar está em alta, às vezes o dólar está em baixa, e o que vai dizer o preço do trigo é alta ou abaixo do dólar. Então, todos os produtos que são ligados a aspectos de exportação, então eles são lastreados no dólar. E o dólar que vai dizer, né, se o produto ele vai estar mais caro em um determinado período ou se ele vai estar mais barato. Então, isso pode justificar, por exemplo, que no mês onde a produção foi maior, no caso o mês de maio, ela vendeu mais, em contrapartida ela pagou menos em matéria-prima. Então, digamos que nessa época o dólar estivesse em baixa. E no mês anterior o dólar estivesse mais alto, certo? Nós temos também água, vejo que o valor da água, ele também não variou, então é uma despesa fixa, né? Aconteceu todo mês e no mesmo valor. Material de limpeza, também varia muito, porque às vezes você gasta mais com material de limpeza, às vezes gasta menos, então vejo que o valor variou, mas não oscilou tanto. Então, em janeiro foi 24, fevereiro 23, março 25, abril voltou para 24, maio voltou para 23 e junho foi 22,40. E telefone também foi uma despesa que não variou. Então, é uma despesa fixa. Todos os meses foi consumido R$ 54 de telefone. Beleza, Dona Maria foi lá, anotou todos os seus gastos, todos os seus ganhos, colocou segregado por mês, certinho na planilha. E agora nós vamos fazer o que, professor? Agora nós vamos ver de que forma ela distribui o seu lucro, certo? Primeiro, ela pega o lucro dela e 50% ela destina esse lucro, 50% para os gastos domésticos. Então a Dona Maria ela cumpre com o princípio
que é fundamental da contabilidade, que é o princípio da entidade. O princípio da entidade, você não confunde o que é da empresa com o que é seu pessoal. O que é da empresa, o que é seu pessoal é seu. Então, vejam que ela conseguiu pagar todas as despesas da empresa e ela só utilizou para seus gastos domésticos o valor do lucro, né, uma parte do lucro. Então, vejam, ela destinou 50% do lucro da empresa para gastos domésticos, ou seja, alimentação, ao dia a dia da sua casa. 10% ela investe na educação dos seus filhos, certo? Paga um curso, paga transporte para ir para a escola, compra fardamento, compra caderno, caneta, essas coisas. E para o seu lazer, ela separa 20% desse lucro para custear o seu lazer. Para sair com as amigas, para comer uma pizza, para tomar um sorvete, para dar um passeio, para ir à praia ou no shopping. Então ela tira um momentozinho ali para ter o seu lazer e desse lucro ela consome 20%. E 20% ela coloca na poupança, porque como é de praxe, a gente tem que ter sempre uma reserva de emergência, porque a gente não sabe o que pode estar aguardando a gente no futuro. Então é sempre bom ter um valor lá para a gente poder contar com ele na hora do aperreio, certo? Então a dona Maria, o que ela fez? Ela dividiu o seu lucro em percentuais dessa seguinte forma: 50% para gasto doméstico, 10% para a educação dos filhos, 20% para lazer e 20% para poupança. E agora, como que nós vamos apurar o lucro mensal do negócio e atribuir valores aos seus percentuais de distribuição? Então, primeira coisa que nós temos que fazer, apurar o lucro. Então, nós temos que calcular o resultado, certo? E depois nós vamos atribuir valores a esses percentuais. Então, nós vamos dividir o lucro de acordo com esses percentuais. E é o que nós vamos fazer agora, certo? Então nós temos aqui a apuração do resultado, nós temos que primeiro levantar o quê? As receitas. Então, quais foram as receitas que aconteceram? Receita de venda de doces e salgados, certo? Mês de janeiro, 3.400, né? Eu busquei o valor lá naquela primeira planilha. Fevereiro, 3.560, março, 3.679, abril, 4.320, maio 4.430 e junho 4.610. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou separar o que é custo e o que é despesa. Professor, o que é custo? É todo o gasto, todo o sacrifício financeiro realizado para a atividade da empresa, para a manutenção da atividade da empresa. No caso, para a manutenção do negócio da dona Maria, já que nós estamos falando de pessoa física. Então, ela trabalha com doces e salgados, fazendo bolos e tortas. Então, no caso, aqui nós classificamos como custo o aluguel, a energia elétrica e a matéria-prima. Então, veja que o aluguel ele é um custo fixo, não se altera, como eu falei anteriormente. A energia elétrica acabou se tornando um custo variável, porque ela varia de acordo com o seu consumo. E a matéria-prima também ele é um custo variável. Por quê? Quanto mais se produz, mais se gasta matéria-prima. Quanto menos se produz, menos se gasta matéria-prima. Nesse sentido, eu vou pegar todas as receitas e vou subtrair os custos. Consequentemente, eu vou obter o lucro bruto. Então, para cada mês, o negócio gerou um lucro bruto de, em janeiro, 2.350, fevereiro, 2.496, março, 2.604, abril, 3.142, maio, 3.251 e junho, 3.465. Então, esse foi o lucro bruto da empresa apurado todos os seus custos, certo? Aí agora nós vamos calcular o quê? As despesas. Perfeito. Então, como despesa, colocamos água. Como vimos, o valor da água não variou, então é uma despesa fixa. Material de limpeza, houve variação. E o telefone também é uma despesa fixa, né? Porque o valor ele está estático. R$ 54,00 para todas as parcelas que foram pagas mensalmente. Então, agora o que eu faço? Eu vou pegar o lucro bruto e deduzir, né? Vou diminuir o valor das despesas. Então, eu terei um lucro líquido para janeiro de R$ 2.222, fevereiro, R$ 2.369, março, R$ 2.475,
Abril, R$ 3.014. Maio, R$ 3.124. E junho, terei um lucro líquido de R$ 3.338,60. Beleza, apurei o lucro aqui da Dona Maria, então ela já sabe quanto foi que ela lucrou todo mês, certo? Agora, nós vamos dividir o valor de acordo com aqueles percentuais. Então, o lucro de janeiro, 50% foi para gasto doméstico. Então, 50% é a metade. Então, 1.111 foram os gastos domésticos. Em fevereiro, 1.184,50. Em março, 1.237,50. Abril, 1.507. Maio, 1.562. E junho, 1.669,30. Educação dos filhos, 10%. Então, é só calcular o percentual de 10% em cima do montante. Então, teremos para educação dos filhos em janeiro, R$ 222,20. Fevereiro, R$ 236,90. Março, R$ 247,50. Abril, R$ 301,40. Maio, R$ 312,40. E em junho, R$ 333,86. Para a educação dos filhos foram 10% e para o lazer, 20%. Então, 20% ela agregou de lazer para o seu divertimento. Logo, no mês de janeiro, ela teve como despesa com lazer R$ 444,40. Fevereiro, R$ 473,80. Março, R$ 495,00. Abril, R$ 602,80. Maio, R$ 6.224,80. E em junho, R$ 667,72. Poupança. Ela, como eu disse, é sempre bom você ter um valor para poupar, certo? Guardar ali para uma emergência. Então, na poupança ela colocou 20% também. Então, só se repetem os valores da linha de cima, né? Então, em janeiro, R$ 444,40. Fevereiro, R$ 473,80. Março, R$ 495,00. Abril, R$ 602,80. Maio, R$ 624,80. Em junho, R$ 667,70. Certo? Então, calcular o valor percentual é muito fácil. Você vai pegar o montante e vai multiplicar por 50%. Certo? Você vai achar esse valor bem aqui. Você pode fazer na calculadora ou mesmo no cálculo manual. Certo? Então, é assim que nós atribuímos os valores para os percentuais. Né? No caso, esses percentuais aqui de 50, 10, 20 e 20. Então, se somar todos esses percentuais, nós teremos um total de 100%. 50 mais 10, 60, mais 20, 80, mais 20, 100%. 100% de quê, professor? 100% do valor do lucro foi distribuído da seguinte forma. Então, organizado pela contabilidade, nós teremos uma tabela semelhante a essa. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como eu falei, ela seria muito mais bem detalhada. Agradeço a atenção de todos, espero que vocês gostem. Treinem contabilidade, que ela vai ser muito bom para vocês, né? Muito obrigado e até a próxima.